Olá, Ana. Boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem, querida? Tudo. Eu estou aqui como é que se diz? Suplente, Suplente, né? né? É. Então, você sabe da Helenice? Não, por enquanto não. Eu espero que ela apareça, porque eu não vou poder ficar até o final. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Helenice, tá por aí? Eu não tô te ouvindo, eu não sei se você tá falando alguma coisa, mas não te ouço. Não tô te ouvindo. Você tá ouvindo, Adele? Não estou ouvindo a Helenice.
Oi, Lucas, tudo bem? Você tá por aí? Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bem, sim, e você? Tudo bem também. Eu não tô conseguindo localizar aqui nos artigos os nomes dos autores. Você tá como coautor de algum dos três artigos, Lucas? Sim, Qual que é? Desculpa te perguntar. ação governamental em Ah, tá cadeia bom. de crianças. Legal. Mais alguém vai entrar junto com você? Não, acredito que somente eu mesmo. Helenice, quer testar o seu compartilhamento de tela e de som? Para a gente ver se a gente consegue ver os vídeos? Coloca em um dos vídeos, por gentileza. Não, Lucas Braga da Silva e Lia de Azevedo Almeida. Tá, dá para escutar. O governança sua Então, ação pode como pausar. referência. Eu coloquei aí no chat, Ana, um resumo da programação com os nomes dos autores. Não sei se ficou Ah, tá confuso, ótimo, obrigada. mas tem os nomes aqui, tá certo? Tá bom, obrigada. Ah, Ah, é isso, peraí. Primeiro é o significado da gestão, Karine e Márcia. Depois ação governamental, tem Lucas e Lia. E- aqui na programação, o primeiro artigo é o 2046, que é contabilidade de fluxos de materiais, tarará, que Uhum. começa com Antônio Nadson, tá, e mais dois aqui, né? Não, Antônio Nadson e Luiz Panhoca. Hum, Se eu não me engano, o Antônio não vai estar, mas o Luiz eu também não sei. Vamos aguardar um pouquinho, para ver se o pessoal vai entrando, né?
O Antônio Nadson, ele inclusive é coautor de um dos artigos que seria apresentado de contabilidade, né? Ele, quando disse que não poderia vir, perdão, quando ele disse que não poderia vir, ele avisou que não poderia apresentar o artigo. Então, eu acredito que o coautor dele, Luiz Panhoca, se não aparecer eles, não, esse artigo não vai ser apresentado. Então, a gente pularia para o 1994. No caso, seria ou a Karine ou a Márcia, né? Isso, Não, exatamente. tem alguma presente aqui? Não, não localizei. A gente dá mais uns 2 minutinhos. Se elas não entrarem, a gente pode começar com você, Lucas, tudo bem? Pode sim. Tá bom. Olá, Karine, seja bem-vinda. Karine, tá escutando a gente? Oi, você está me Sim, ouvindo? sim, estamos te ouvindo. Estava conseguindo desmutar aqui. Ah, imagina. Boa Bom, tarde, desculpa o atraso. boa Peguei um tarde, trânsito aí Karine. abençoado. Sempre tem, né? Um trânsito abençoado. Bom, gente, agora que já são 5h34, eu vou dar início aqui à sessão. Então, eu gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Ana Luísa, eu vou ser a moderadora dessa sessão. Eu estou substituindo o professor Antônio Nadson, que infelizmente teve um contratempo, e nós vamos, então, falar, né, da área de gestão socioambiental. Nesse tema de gestão ambiental, nós vamos conversar sobre 2 dos 3 artigos, porque como o professor Antônio Nadson não vai poder participar, a gente vai trabalhar com apenas 2, né, que seriam o significado de gestão para a sustentabilidade para os colaboradores de pequenas e médias empresas, de coautoria de Karine Meire Costa e Márcia Juliana D'Angelo, e o artigo Ação Governamental em Cadeias de Suprimentos Sustentáveis, um mapeamento bibliométrico da literatura internacional, de coautoria de Lucas Braga da Silva e Lia de Azevedo Almeida, certo? A, a Helenice, que está aqui com a gente, ela vai ser a nossa líder de sessão, ela vai nos apoiar aqui com os vídeos, etc. Mas ela está com uma questão com o áudio dela. Então, Helenice vai conversar com a gente, ela vai compartilhar a tela e tudo mais, mas vai conversar com a gente basicamente pelo chat, tá bom? Só explicando um pouquinho para vocês como que vai funcionar a dinâmica, nós temos 8 minutos de, de apresentação, né, de cada artigo, seguido de 8 minutos de discussão desse mesmo artigo. Depois a gente passa para a apresentação 8 minutos do próximo artigo, seguido de 8 minutos de discussão do próximo artigo. Nesses 8 minutos, feedbacks, perguntas,
enfim, o que vocês tiverem, não só eu como moderadora, mas vocês como participantes, fiquem à vontade também para fazer perguntas e contribuições. E ao final a gente abre para fazer uma discussão é, mais ampla em relação ao tema da sessão, e, enfim, depois a gente encerra, tudo bem? A gente pode seguir assim? Helenice, Sim. você está conseguindo falar? Não, né? A gente não te escuta. É, então a gente vai começar com esse, né? O significado de gestão para sustentabilidade. É, Helenice, como que você vai colocar o tempo no chat quando tiver faltando alguns minutos? Tá, então, Karine, você que está responsável, né, por esse trabalho, a gente vai exibir o vídeo e quando a gente passar para a parte de perguntas e comentários, né, que seriam os outros 8 minutos, a Helenice vai controlar o tempo aqui para a gente não extrapolar, tá bom? Então, aí ela vai fazer isso pelo chat. Você tem alguma Eu pergunta? achei que eu achei que eu apresentaria o artigo agora. Vai passar o vídeo que gravamos anteriormente, que hoje na sessão de manhã eu apresentei novamente o artigo, por isso que eu Você prefere fiquei na dúvida. apresentar? Porque a gente está com o vídeo aqui pronto. Mas a gente tem esses. Enfim, Então tá bom. Pode descompartilhar, Helenice, por gentileza. Então você tem 8 minutos. A Helenice vai controlar o tempo e vai te avisar aqui pelo chat, tudo bem? Tudo bem? obrigada. Câmera tá aberta? Eu vou compartilhar o material agora e já vou começar a apresentar. Tá certo. Vocês estão vendo o material? Estamos sim. Vou fazer uma apresentação. Para você estar aparecendo aquela grande apresentação, não, Tô vendo no modo apresentação. Tá pequenininho, mas tô vendo. melhorou agora? Melhorou, sim. Pessoal, boa tarde, meu nome é Karine, né? Vou apresentar o significado de gestão para a sustentabilidade. Eu pedi para apresentar porque lá naquele spoiler que a gente deu lá, tem alguns detalhes que eu acabei não falando, por ser só uma apresentação do trabalho. Esse artigo foi desenvolvido por mim, Karine Melo Costa, junto com a professora Márcia De Ange, que é especialista nesse assunto de sustentabilidade e ESG, que está em voga no momento. Iniciamos aqui falando sobre o conceito de desenvolvimento sustentável atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Esse é um conceito desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a CEMAD. Então, eles apontam exatamente isso, que precisamos pensar no presente, né, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, que isso é até uma das bandeiras do príncipe Charles, né, Charles, que não é príncipe atualmente, é rei. Então, o objetivo desse estudo é analisar as representações sociais. O que é representação social? É tudo aquilo que se fala muito, e tudo que se fala muito acaba por tornar uma verdade. Então, que verdade é essa que está sendo dita em meio às pequenas e médias empresas acerca da sustentabilidade, acerca da gestão para a sustentabilidade? Então, entender as representações sociais desses dois tópicos, analisar as categorias e frequências por meio da educação de palavras, que é a metodologia adotada, identificar o núcleo central dessas representações, que é a partir desse núcleo central que naturalmente vai surgir os novos conceitos e tudo aquilo que vai crescer a partir daí. Fazendo uma amarração teórica em cima do assunto, nós temos os negócios sustentáveis, que, segundo Combe e Chile, caracterizam o negócio como sendo aqueles que unem os 6 critérios integrados de sustentabilidade, ecoeficiência, socioeficiência, ecoefetividade, socioeficácia, suficiência e equidade ecológica, representando uma mudança no uso dos recursos naturais. Já na teoria das representações sociais,
nós temos que são criadas pelos seres humanos para que elas apreendem o mundo à sua volta pela necessidade de comportamento, informação, domínio físico e intelectual do mundo, né? O Mark em 2017, também argumenta que a teoria de representações sociais não pode ser considerada uma construção individual, justamente porque ela é de um grupo. Esse trabalho adotado é uma abordagem exploratória, descritiva, aplicando a técnica de associação livre de palavras, conhecida como tal. Nessa técnica, segundo Vergara e Ferreira, os sujeitos falam ou escrevem voluntariamente as palavras que lhe vêm em mente a partir de uma expressão indutora. O questionário que foi apresentado a esses respondentes tinha apenas 3 questões. A questão do consentimento, se ele aceita ou não participar da pesquisa, e depois 2 questões que eram sobre o termo sustentabilidade. Cite 5 palavras, 5 expressões que te vêm à mente, né? Então, pensa, o que te vem à mente acerca da sustentabilidade? E, na sequência, acerca da gestão para a sustentabilidade. Ou seja, primeiro analisando a pessoa física em si, sustentabilidade, o que você pensa, o que você sente, e depois para uma gestão sustentável, o que você pensa, o que você sente. Coletamos um total de 239 respostas de colaboradores de pequenas e médias empresas, com 151 sendo cargos de gestão, e 89 com cargos de gestão. Então, nós temos aí uma pequena tabelinha onde as empresas do setor de comércio e serviços, elas têm a maior parte das respostas, que são 93%. Né? E temos aí uma quantidade de 89 empresas de médio porte, 61 de pequeno porte e 90 empresas que são microempresas. Então, percebam que, ainda que pequenininha, sem nenhuma regulamentação acerca do assunto, ainda assim eles têm um processo rodando ali que pode ser usado para esse trabalho. Os dados das pesquisas com esses respondentes, cada um falando de 5 respostas, surgiram 1.197 respostas para o termo sustentabilidade e 1.180 para a expressão gestão para a sustentabilidade. De posse dessas respostas, foi feita a categorização, ou seja, aquelas que são mais próximas vão sendo agrupadas para diminuir o número de grupos. Assim, ficou 19 categorias para gestão e 12 categorias para sustentabilidade. Aqui já são os resultados da pesquisa. Percebe que os resultados, elas fornecem 4 quadrantes. Esse quadrante, o núcleo central, esse quadrante superior da esquerda, é o quadrante que mostra o que verdadeiramente está ali, em meio, o que está sendo comentado, o que está sendo despertado em meio às pessoas. Então, os resultados mostram que o núcleo central para o termo sustentabilidade está com a palavra cuidar do meio ambiente, reciclagem e economia, refletindo a compreensão dos respondentes. Essas respostas estão alicerçadas em práticas de reaproveitamento. Já para a gestão da sustentabilidade, nós temos a expressão gestão, ela aponta como núcleo central a responsabilidade social, a valorização das práticas, a organização. Então, perceba que na gestão para a sustentabilidade, a resposta dos entrevistados é justamente as ações que dependem realmente da gestão. Então, as considerações finais para esse estudo é que ele revela percepções assimétricas, ao mesmo tempo que a gente vê que as pessoas falam da reciclagem que está lá no núcleo central, às vezes eles mostram outra informação que está no quadrante inferior. Destacamos ainda as contribuições para o entendimento das representações sociais em meio às pequenas e médias empresas, porque a gente vê falando muito disso nas grandes empresas. Ele fornece insights valiosos sobre como os colaboradores veem a sustentabilidade e a gestão sustentável. Para pesquisas futuras, sugere-se aplicar este estudo com o envolvimento de ações governamentais ao contexto de cada setor,
já que os governos eles têm uma tendência a subsidiar determinados benefícios e, em troca desses benefícios, favorecer com a cobrança de alguma prática sustentável. Aqui estão as referências bibliográficas que foram citadas no trabalho. Obrigada, boa tarde a vocês. E a gente está aqui para uma dúvida. Muito obrigada, Karine. Gostaria de te parabenizar pela escrita do artigo. Você pode abaixar sua mão, que talvez você esteja com a mão cansada de ficar com ela levantada, até com cãibra. Eu tenho algumas considerações para fazer sobre o seu trabalho. Queria saber se alguém que está na sessão tem alguma pergunta, antes de eu começar as minhas considerações. Eu fiquei um pouco curioso em relação àquela imagem que ela construiu. Quero saber se você usou algum software, algum site, algo assim. Os quadrantes. Isso. Então, ali, para fazer o gráfico, eu usei o Excel. Aqueles círculozinhos de trás ali, né? A gente dá uma valorizada colocando ali, adicionando formas e cores. Mas os números em si, a forma dos quadrantes, eu usei o gráfico de dispersão do Excel, inverti o eixo para dar a resposta certinha. Caso você queira, assim, alguma dica, manda e-mail que a gente troca. Então, vou deixar meu e-mail Sim. no chat. Obrigado. De nada. A gente tem outra pergunta aqui no chat, Karine. Qual que foi o critério de escolha dos respondentes? O critério de escolha. Nós divulgamos o questionário e ele ficou 3 meses em aberto recebendo respostas. De todas as pessoas que acessaram o questionário para responder, deu quase 500 pessoas. Mas o nosso foco era pequenas, médias empresas. Então, tudo aquilo que não fazia parte do escopo que estava sendo analisado foi descartado. Então, não teve um critério. Inicialmente, nós pensamos em fazer somente no território do Espírito Santo. Inclusive, eu percebi que tem um erro lá na escrita do meu artigo, que na introdução eu menciono o Espírito Santo. Mas o questionário, com o advento da rede social, ele foi rodando, 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 e a gente acabou tendo um número de respostas do Brasil todo. Então, ali na análise descritiva, eu até pontuo as regiões e a quantidade de respostas. Então, essa é uma consideração que eu preciso acertar na introdução, porque não ficou somente no Espírito Santo, acabou se expandindo. Legal. É, Em relação a isso, eu vou começar os meus apontamentos então, Karine. Eu queria mais uma vez te parabenizar pela escrita do artigo e pela apresentação. Eu fiquei bastante interessada e curiosa assim, com essa abordagem que vocês trouxeram. E acho que ela traz vários insights e várias provocações, assim, né, em relação à sustentabilidade nas empresas. O que eu vou te dizer aqui é no sentido de agregar e aprimorar o seu artigo para uma eventual publicação, para um evento, para submissão para outro congresso, enfim, para alguma revista que vocês estejam almejando, tá bom? Então, nesse sentido, falando especificamente da metodologia, eu te recomendo deixar mais explícito qual que foi a população-alvo de vocês, porque você cita aqui em um dos parágrafos, é, solicitando, além da participação na pesquisa, o compartilhamento com pares que façam parte da população-alvo da pesquisa. Mas vocês não explicitam qual é essa população-alvo. Então, acho que é importante vocês salientarem isso, tá bom? Tá, tô Na anotando própria aqui. metodologia. E aí, voltando um pouquinho apenas, algumas coisas que eu fiquei pensando lendo o artigo, tá? A primeira delas é que eu fiquei com a sensação de que a introdução não convenceu o suficiente em relação à justificativa do estudo de vocês. Mas eu encontrei lá para baixo, é, na, na, na parte de fundamentação, né, teórica, etc., um trecho que, inclusive, é o último parágrafo da seção de negócios sustentáveis,
que eu achei que ele é muito útil para poder justificar o artigo de vocês, que ele está falando a importância das pequenas e médias empresas na utilização, né, de práticas sustentáveis, enfim, né? Então a maioria das empresas é de economia sem envolvimentos de extração de recursos, etc. Então, eu acho que na introdução pode ser interessante vocês deixarem mais explícito por que vocês estão querendo saber isso, qual é a importância das pequenas e médias empresas nessa equação de negócios sustentáveis. Talvez pegar esse trecho e colocar lá para cima seja uma boa justificativa, tá bom? No começo, lá na introdução, uma, uma, uma sensação que eu tive, né, foi que ela ficou bastante assim, acho que 4 parágrafos que vocês ficaram bastante na parte histórica de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade ali das conferências. E eu fiquei com a sensação de que esse não é o foco do artigo de vocês. Vocês usam ele como pano de fundo importante, gente. A sustentabilidade surgiu a partir daqui. Helenice, por favor, você fica de olho no tempo, porque se eu me empolgar aqui, eu vou que vou. Então, talvez condensar essa parte histórica em um parágrafo, às vezes metade de um parágrafo, eu acho que já é mais do que o suficiente para a introdução de vocês. E aí eu acho que seria interessante realmente vocês trazerem essa parte das micro e pequenas empresas. Então, olha, nesse panorama todo de sustentabilidade, a gente tem esse ator aqui que é super importante por isso, isso, né? E colocar na própria introdução, se as pequenas e médias empresas são importantes, por que é importante, então, saber sobre os gestores e os colaboradores de dentro dessas pequenas e médias empresas? As percepções deles, as visões deles, os simbolismos deles, etc, né? Então, aí eu acho que fica uma amarração bem legal da introdução de vocês, fica chamativo para vocês poderem dar sequência, né, ao argumento. Eu acho que essa parte de negócios sustentáveis aqui tá tranquilo, acho que vocês trazem coisas importantes aqui. Eu só fiquei, na verdade, com uma dúvida, porque vocês falam de negócios sustentáveis que tem né, tem esses 6 critérios, é uma coisa bastante já especificada, né? Tem que cumprir ali a caixinha, né? Mas existem muitas empresas que pode ser que não sejam negócios sustentáveis, mas que têm práticas de sustentabilidade e de gestão sustentável, que muito provavelmente acabaram respondendo o seu questionário. Então, talvez faça sentido das duas uma, né? Ou vocês justificarem muito bem por que vocês estão falando de negócios sustentáveis ali, ou vocês abrangerem um pouco mais, falando, além de negócios sustentáveis, também de gestão sustentável ou de sustentabilidade nas empresas de forma um pouco mais geral, né? Que aí eu acho que acaba englobando, né, essa multiplicidade de outras gestões. Porque negócio sustentável de verdade, eu acho que seriam muito poucos dos que responderam, né, a enquete de vocês. E isso pode, inclusive, ser um resultado interessante, né, depois de vocês analisarem quais desses aí eram ou não eram, né? Continuando aqui no seu artigo, eu senti que o tópico de teoria das representações sociais, ele poderia ser bem menor. Eu acho que ele pode ser bem mais direto ao ponto, tá? Eu acho que tem algumas informações ali que elas são bastante repetitivas e eu entendo que é a base conceitual e teórica do trabalho de vocês, mas eu acho que ali, naquele momento, não, faz mais sentido a justificativa do porquê que o fato das pessoas terem essas representações é importante para as práticas das empresas. Não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer, assim, mas eu acho que esse pulo do gato, né? Por que eu estou usando essa categoria aqui?
para analisar isso. Será que existem dentro dessa teoria, já tiveram trabalhos que olharam para outras coisas, para coisas parecidas? Será que eu consigo achar outros trabalhos que dialogam comigo, que também têm uma representação, os funcionários ou os diretores de board, ou não sei, não sei quem, os investidores têm essas percepções, e aí qual que é o resultado, o efeito que isso dá? Porque pode ser que tenha, né? Por exemplo, alguém já tenha feito uma pesquisa parecida com grandes empresas, por exemplo, né? Eu estou vendo que a gente encerrou o tempo aqui, então hoje eu vou é, resumir aqui a minha fala, né? Mas acho que eu falei de alguns dos pontos importantes aqui. E ao final, eu fiquei com a sensação de que vocês mostraram os resultados, mas não teve uma discussão. Então, eu não sei se foi uma questão da própria metodologia de vocês, assim, se vocês buscaram trazer esse debate mais às considerações finais, às vezes eu fiquei com essa sensação também. Mas eu acho, eu não consigo te ouvir. Pode falar de novo? Não deu tempo. A gente Ah, terminou esse artigo assim, acontece aos também, acontece. 40 do segundo tempo. Acontece, acontece. Mas eu acho que a parte de discussão, ela é muito, muito, muito importante. Então, se vocês forem submeter para algum lugar, eu recomendo que vocês olhem para isso. E aí, pegar realmente nessa discussão o que vocês tinham falado lá em cima, de outras pesquisas que já olharam para esses significados em outros tipos de empresa, empresas grandes, ou em outros lugares, por exemplo, em outras geografias, etc., né? Uhum. Então, eu ressaltaria aqui para vocês colocarem uma discussão, porque eu acho que dá muito pano para manga. Bastante coisa ali, quais esses contrastes ali também dos quadrantes, o que que isso significa no final do dia. Se eles terem essa visão, o que que isso significa na prática para as pequenas e médias empresas? No final do dia, é isso que você quer com o seu artigo, certo? Então, mas enfim, eu achei que foi um tema super interessante, parabéns pela apresentação. E queria passar para nosso próximo artigo, tudo bem? Obrigada pelas considerações. E esse artigo, Eu assim, posso fazer uma sugestão? Pode, claro. A gente, se for rapidinho, Lucas. Uma coisa rápida. Eu não sei, assim, Karine, em relação ao seu texto, né, como está apresentado. Mas em relação ao quadrante, por exemplo, eu acho que é até interessante você destacar o que que significa ali cada quadrante daquele, sabe? Tipo, você separou lá em central, né? Aí tem periferia um, periferia 2. Aí do outro lado tem o outro lá que eu não me recordo agora. Mas eu acredito que cientificamente, cada quadrante desse tem um significado, né? E talvez isso pode até ser uma sugestão para pesquisas futuras, né? Aliás, uma contribuição, né, a mais que o seu trabalho pode dar, no sentido de destacar melhor o que que cada quadrante daquele representa dentro do que você está pesquisando. É uma sugestão. sim, sim. Obrigada. Nada. Lucas, você prefere que a gente passe o vídeo ou você prefere apresentar? Não, pode passar o vídeo mesmo. Tá certo. Então, Obrigado. Helenice, você pode compartilhar o vídeo do Lucas, por gentileza. Cadeia de suprimentos sustentáveis, um mapeamento bibliométrico da literatura internacional. Os autores são Lucas Braga da Silva e Lia de Azevedo Almeida. Introdução. O governo e a sua ação, com diferentes regulamentos, são fatores decisivos para a coordenação das cadeias de suprimentos verdes e sustentáveis, uma vez que o seu papel é estimular o desenvolvimento de produtos e processos verdes, bem como a conscientização ambiental dos produtores e consumidores, a fim de reduzir os impactos negativos da cadeia de suprimentos no meio ambiente. Para isso, a ação governamental pode ocorrer de diferentes formas, como regulamentações, políticas, subsídios, impostos, incentivos, certificações, entre outras. O presente artigo adota
como perspectiva conceitual, as cadeias de suprimentos sustentáveis. Por quê? Pelo fato de que essas cadeias elas são mais amplas, envolve tanto as cadeias de suprimentos verdes, com seus focos, né, na produção verde, no consumo verde, e as sustentáveis, enquanto busca objetivos mais amplos, né, sociais, econômicos e ambientais. Então, as cadeias de suprimentos sustentáveis, ela aborda tanto os aspectos verdes da cadeia de suprimentos quanto sustentáveis. Lacuna de pesquisa. Em estudos recentes, há artigos teóricos com enfoque para revisões sistemáticas e teóricas com o intuito de compreender o estado da arte, a aplicação e evolução temática das cadeias de suprimentos verdes e sustentáveis. Alguns deles se concentram na abordagem empírica da ação governamental. No entanto, entre os estudos teóricos, percebeu-se que revisões sistemáticas e ou bibliométricas referentes à ação governamental, considerando essas cadeias de suprimentos, ainda permanece como lacuna na literatura. Problema de pesquisa objetivo. À luz da lacuna evidenciada, aponta-se como questionamentos norteadores da pesquisa. Qual é o estado atual da pesquisa em ação governamental em cadeias de suprimentos sustentáveis? Quais os principais temas e tendências na disseminação da pesquisa em ação governamental em cadeias de suprimentos sustentáveis? Objetivo: realizar uma revisão bibliométrica da literatura internacional sobre ação governamental em cadeias de suprimentos sustentáveis, a fim de desvelar a dinâmica do campo em relação à produção científica e a temas de pesquisa. Metodologia: revisão bibliométrica da literatura a partir do Protocolo de Roe et al. 2023. E a partir disso, ocorreu a definição de um horizonte de tempo, seleção de bases, seleção de revistas, seleção de artigos, classificação de artigos e análise, análise de dados, a partir do BiblioShine, do RStudio e do VS Viewer. Como isso aconteceu na prática? Então, a pesquisa ela não definiu um horizonte de tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos. O que nós fizemos? Nós fizemos testes com palavras-chave relacionadas ao tema, na base Scopus, pelo fato dela apresentar o maior número de artigos para análise, e buscamos o que com isso? Selecionar o ano em que ocorreu a primeira publicação sobre o tema, que no caso foi 2012. E selecionamos a literatura, o ano mais recente, relacionado a publicações, que foi 2022. E aí, 2023, nós não selecionamos porque ainda viram muitas publicações, o ano não finalizou, então definimos dessa forma. E aí, com essas palavras-chave, nós fomos para as bases de dados, selecionamos os artigos, as revistas e tal. E aí, nós selecionamos artigos publicados em revistas que foram indexados nessa base. Aqueles artigos, advindos de conferências, congressos, livros, capítulos de livros, não foram selecionados. Aqui nós selecionamos artigos que passaram por processo de revisão por pares. E aí depois disso, obteve-se aí um total de 84 artigos que foram analisados com auxílio desses softwares. Resultados, Estado da arte. Foram encontrados artigos publicados no período de 2012 a 2022, produção científica mais intensa no período de 2020 a 2022. A pandemia pode ter influenciado o quantitativo de publicações em 2020. O ponto mais alto da produção científica é atingido em 2022. Interesse crescente em pesquisas. O tema é novidade na literatura acadêmica e requer discussões e debates teóricos e empíricos. A sustentabilidade é vista como tendência nos estudos sobre o tema a partir de 2012. O periódico mais influente é o Sustainability e Switzerland. Xiang Zheng é o autor com mais artigos publicados. Os trabalhos de Zimin Li são os mais citados, e o artigo mais citado na rede é o de Choi e Luo, de 2019. O tema é pouco difundido no mundo. No Brasil, a literatura é escassa. A China é o país mais produtivo. Os links de colaboração são mais intensos entre China e USA, e China e Austrália. Nível de colaboração entre países é limitado. No cenário nacional, Brasil
das Américas Central e do Sul, o tema ainda carece de desenvolvimento teórico e empírico, temas e tendências de pesquisa. É possível notar que temas como cadeia de suprimento, teoria dos jogos e desenvolvimento sustentável possuem alto grau de relevância para as pesquisas da área. Os temas mais evidentes na rede de pesquisa são subsídios do governo nas políticas públicas de emissão de carbono, investimentos do governo em economia verde e bem-estar social e gestão das cadeias de suprimentos de recicláveis. Considerações finais. A análise bibliométrica permite dizer que o tema é novo na literatura acadêmica, com crescimento expressivo nos últimos 3 anos, uma vez que o artigo mais antigo da rede de publicação é referente ao ano de 2002, o que confirma a necessidade de desenvolvimento teórico e empírico e revela oportunidades de pesquisa em diferentes países, incluindo o Brasil, pois não foi identificado nenhum artigo nessa rede do Brasil, né, de pesquisadores brasileiros, a fim de compreender as dinâmicas da área e abrir novos caminhos para investigações futuras. Contribuições. Entendimento do estado atual da pesquisa em ação governamental em cadeias de suprimentos sustentáveis, identificação dos principais temas e tendências na disseminação do conhecimento deste campo de pesquisa e desenvolvimento de estudos sobre a ação governamental nessas cadeias de suprimentos. Para pesquisas futuras, sugere-se revisões teóricas e sistemáticas a partir da realidade empírica envolvendo diferentes termos ligados à literatura do desenvolvimento sustentável, como questões sociais, ambientais, econômicas e outras. Revisões teóricas e sistemáticas com vistas a traçar um conceito, métricas de avaliação e aspectos mais pontuais da literatura e também estudos empíricos sobre o tema envolvendo diferentes contextos e realidades, visto que no Brasil, por exemplo, ainda é escassa a literatura sobre o tema e requer novos estudos, né, para compreender, né, essas dinâmicas do tema. Aqui são as referências que foram utilizadas no trabalho e que podem servir, né, como base para outras pesquisas. Bom, muito obrigada, Lucas, pelo artigo de vocês e pela apresentação através do vídeo. Obrigado. Eu não consigo te ver, não sei se você Oi. É, bom, eu queria te parabenizar mais uma vez, né, pelo artigo. Queria perguntar se temos perguntas na sala em relação a esse artigo. Não sei se a Helenice está digitando alguma coisa. Bom, então eu vou fazer as minhas considerações, enquanto isso, tá? Como eu comentei para a Karine, Lucas, para você também, né? Os meus comentários aqui, eles são visando um aprimoramento do artigo para vocês pensarem em submeter para um outro evento, para uma revista. E é isso. Filtra o que for relevante para você e para o seu coautor ou coautora, né? É, é, e, e acho que ficam algumas reflexões também, né? Perdão. Eu vou começar falando um pouquinho, do resumo, tá? É, a primeira frase do resumo de vocês, eu fiquei com a sensação de que ela está muito ampla e ela pode ser que ela me leve a, é, a pensar que o seu artigo vai falar de uma coisa e não necessariamente ele vai falar sobre aquilo, né? Então eu vou ilustrar aqui. A ação governamental pode ocorrer de diferentes formas, como regulamentos, políticas, subsídios, impostos, incentivos, certificações, entre outras. Eu achei que essa frase está bastante genérica e eu acho que dá para ir mais direto ao ponto. Porque você não está falando de qualquer ação governamental, você está falando de ações governamentais em cadeias de suprimentos sustentáveis. Então, quando eu pego o seu artigo, o que eu vejo, né? Eu vejo que você tem
a ação governamental, mas dentro dessas cadeias. Então, o que é mais importante de você destacar ali são essas cadeias produtivas, né? Sustentáveis, verdes, enfim. E aí, uma das formas que existe de fomentar esse tipo de cadeia nas empresas é a ação governamental, certo? Então, eu acho que tanto no seu resumo, o início do seu resumo, para você conseguir localizar o seu leitor, dizendo, olha, eu vou falar sobre isso aqui, talvez faça sentido você começar a falar de cadeia sustentável e que a ação governamental pode estimular esse tipo de cadeia ou não, certo? É, E aí isso acaba se refletindo também na sua introdução. Então, eu acho que esses dois primeiros parágrafos aqui que vocês colocam de contexto, eles podem ser mais resumidos em relação à sustentabilidade, etc., e você falar mais dessa cadeia de suprimentos, porque aí o que eu fiquei com a impressão é que você falou pouco da importância dessas cadeias verdes frente às tradicionais. Então, tudo bem, a gente teve as tradicionais ali, mas por que que isso começou a ser questionado, né? É, como que eram essas cadeias produtivas tradicionais, né? Então, o que eu fiquei com a impressão, às vezes, é que alguns dos termos que vocês usam, que são muito chave, eles precisam de um pouco mais de detalhamento, descasca mais essa cebola. Então, acho que é super importante na justificativa de vocês falarem, olha, as empresas tinham uma atuação X, a cadeia de produção deles envolvia tais atores, tais processos que podem ser poluentes. A gente começou a questionar tudo isso, agora a gente tem uma, um tipo de cadeia de suprimentos que pode ser diferente. E diferente por isso, esses motivos, né? E aí, tudo bem. Então, como que a gente faz para poder as empresas migrarem de um lado para o outro? Aí a gente tem os instrumentos de governo, né? Então, é só uma inversãozinha, eu acho, dos termos ali, da lógica de apresentação, das ideias, que aí eu acho que vai deixar a sua justificativa mais forte para a introdução, tá bom? É, nananã. Tem um trecho aqui que ficou acho que é o terceiro. Um, dois, três, quatro. É o quinto parágrafo. É o começo do quinto parágrafo, que você começa a falar de outras organizações. Então, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, de caridade, nananã. Mas esse trecho ele ficou ensanduichado entre você falando de governo em cima e você falando de governo embaixo. Então, eu acho que você deslocar isso para cima, eu acho que eu coloquei um comentário dizendo assim, para cima, talvez localize um pouco melhor, porque aí você vai falar de todo mundo, olha, tem as cadeias produtivas, etc. Tem vários atores que têm um papel importante nisso, um deles é o governo, através desses instrumentos, dessas ações governamentais, etc., né? Isso na sua introdução. Eu estou descendo aqui seu artigo só para eu achar os demais comentários. Tananã. No seu material e métodos, eu vi na sua apresentação ali, né, que vocês fizeram alguns testes, etc. E aí no segundo parágrafo aqui você coloca que vocês escolheram a Scopus por apresentar um número maior de publicações referentes ao tema. Talvez isso deixe uma pulguinha atrás da orelha no leitor, no sentido de você procurou em outras bases e você encontrou outras coisas em outras bases, e foi um número menor. Eu quero saber que número é esse. Entendeu? Porque se você está dizendo que nessa foi a que você encontrou mais, significa que você procurou em outro lugar e encontrou menos. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que essa frase pode ser que ela provoque essa dúvida no leitor. Ah, então quer dizer que ele foi procurar em outros lugares também, né? Então, eu não sei se vocês querem colocar o que vocês encontraram em outras bases, ou se vocês só justificam, que é também uma possibilidade, né? Que Scopus é uma das principais bases, do tema, enfim, você consegue justificar isso
inclusive através de outros artigos que usaram Scopus como uma base de dados também, né? É, nesse parágrafo que vocês colocaram aqui as palavras-chave, eu honestamente não sei se isso é uma tradição desse tipo de artigo. Realmente não sei, tá? Mas eu fiquei como leitora com a sensação de que seria melhor visualmente para eu entender se ele fosse uma tabela, porque ficou um parágrafo muito poluído, que ele tem muito asterisco e os booleanos ali também, em letra maiúscula, fica ruim de ler. Então, talvez colocar isso numa tabela possa ser um pouco mais agradável para o leitor. Então, acho que vocês podem considerar fazer essa mudança também, tá? Ahn, Aí no parágrafo seguinte, que vocês falam de critérios de inclusão, eu só fiquei com um pequeno incômodo aqui que eu me deixou um pouquinho confusa. E aí vocês falam assim, porém foi preciso classificar esses artigos segundo critérios de inclusão. Aí, somente artigos com abordagem sobre o assunto, revistas de áreas distintas com vistas a uma contribuição holística e interdisciplinar e exclusão. Aí eu falei, nossa, mas peraí, como assim? Aí que eu fui entender que são os critérios de exclusão, que você começa a falar depois. Então, ali, o que eu te recomendaria fazer, você enumerar os critérios de inclusão, que você vai falar, né? Somente artigos com abordagem sobre nananã. Dois, revistas, não sei o que, nananana. Ponto. Critérios de exclusão. Artigos, nananana, entendeu? Que aí eu acho que fica bastante explícito. Olha, esse aqui são os X número de critérios que a gente usou. Porque eu fiquei confusa com a palavra interdisciplinar e exclusão, eles estão juntos. E eu fiquei, meu Deus, mas esse exclusão, será que ele é um. Não estava entendendo ali. Então, eu acho que só fazer essa correção, tá? É, uma coisa que eu percebi um pouquinho no seu texto também foi que. Eu vou dar um exemplo para ilustrar, tá? Tem um parágrafo aqui, acho que é o segundo parágrafo da parte de produção científica anual, que tá assim. É importante considerar a influência de fatores distintos no crescimento percentual de artigos. A exemplo da Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Crise Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Eu fiquei um pouco, assim, fiquei com a sensação de que falta desenvolver um pouco mais cada um desses. Porque a Agenda 2030, se você não comentou, o leitor não sabe o que é isso, você fala, meu Deus, mas o que que é essa Agenda 2030? Quando ela foi instaurada, essa Agenda 2030? O que que ela significa ali para a sustentabilidade, né? E aí depois, a Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu fiquei com a impressão de que eles estão como coisas separadas, mas eles são um conjunto, né? A Agenda 2030 e os ODS acabam sendo um conjunto. Então, talvez faça sentido é, deixar isso um pouco mais claro, tá? Crise ambiental. Que crise ambiental? Aonde? Vocês estão falando de algum desastre específico? Vocês estão falando de aquecimento global? Vocês estão falando de derretimento de calotas? Tudo bem, está tudo conectado, mas, né? Eu acho que crise ambiental valeria a pena vocês descascarem um pouco mais essa cebola, tá? E desenvolvimento sustentável, que também é um termo que cabe tudo ali dentro, tá? A Helenice comentou que eu já estourei meu tempo aqui, mas eu já tô acabando, tá? No seu artigo, as figuras que eu acho que devem ter saído, né, do software, elas ficaram com uma resolução um pouquinho baixa. Então, ficou difícil de ler algumas das legendas, para mim, né? Então, por exemplo, nessa figura 3 produção científica anual aqui, eu não consigo enxergar o ano e não consigo enxergar os números aqui, dos eixos do gráfico. Então, se não for possível melhorar a resolução do próprio gráfico, eu sugiro que vocês façam de vocês. Ou coloca por cima, assim, coloca mais, marca ali com o próprio Word, faz uma etiqueta maior para a gente conseguir
efetivamente ver esses números. E, além desses dos eixos aqui, eu acho legal também colocar os números nas próprias linhas do gráfico, onde é mais importante, sabe? Para eu poder saber do que você está falando ali. Tô descendo aqui para ver o que mais tem. Ah, eu achei muito interessante vocês terem encontrado, né, que a China é o principal produtor de artigos nessa linha. E eu fiquei com a garganta coçando, pensando, meu Deus, por quê? Por que que é a China? Por que não é outro lugar? O que que faz ela ser essa jabuticabinha que está produzindo tanto sobre isso? Óbvio, porque tem um desenvolvimento industrial super grande na China, eles têm um monte de problema ambiental relacionado com isso, tem uma intervenção do governo bastante forte na China, então eu fiquei ali com meu dedo coçando, assim, falando, nossa, isso aqui é muito legal. E acho que vocês poderiam ter inserido alguma coisa relacionada com isso, com essa importância da China e por que que isso é tão relevante, né? É, talvez fazer uma menção para pesquisas futuras, ou vocês só destacarem na discussão a importância disso, né? É, nananã. Aqui na parte de concorrência de palavras, perdão, é, surgiram vários termos. Então, economia verde, bem-estar social, gestão das cadeias de suprimentos recicláveis. Aí tem aqui impacto ambiental e desenvolvimento sustentável verde, subsídios do governo para estimular a manufatura verde e o consumo de produtos verdes. Políticas ambientais de estímulo à manufatura verde e às cadeias de suprimento verde. E jogo Stalkberg, focado em sustentabilidade. E aí eu acho que cada um desses termos merecia vocês aprofundarem um pouco mais. Porque o que que tem diferente? Por que economia verde é diferente de cadeia sustentável verde? Será que uma coisa está dentro da outra? Eu fiquei um pouco com essa sensação de que eu não sabia se eram coisas diferentes ou se eram iguais. Então, talvez valeria a pena vocês, no artigo de vocês, ter alguma sessão que vocês se dedicassem para isso, tá? Ou É, deixar para outros, né? ou deixar para outro. Mas aqui, se você só coloca o termo, a gente fica com uma sensação de abandono. A gente fica, meu Deus, mas o que que é isso? Sabe? Às vezes, porque aqui é um dos resultados de vocês, né? Mas às vezes é melhor não mencionar, porque você vai criar ali uma expectativa, entendeu? É, Enfim, eu acho que aqui o seu artigo eu já falei da maioria das coisas que eu queria falar. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é por que vocês não incluíram artigos em português? Porque a base, né, o software, ele só faz análise de dados dos artigos em inglês. Ele não faz análise de artigos escritos em outra língua. E aí pode até ser uma limitação da pesquisa. Sim, é uma limitação da E, pesquisa. e na verdade, também não existe, assim, artigos que falam sobre o tema, né? Quando a gente tenta procurar, a gente não acha, a gente acha muita coisa sobre intervenção governamental. Só que é um tipo de intervenção mais focado na questão econômica. Agora, em cadeia de suprimentos, né, para entender como é que o governo atua, né, a atuação do governo. Em relação a essas cadeias e tal, não existe esse interesse, né? Sim. É igual você Mas questionou em relação à China, né? Lá, por isso, exemplo, sim, existem muitas pesquisas que estão falando sobre isso, essa questão da ação governamental, né? sim. Talvez pelo fato de que, como você mesmo mencionou, da China, né, ser um grande produtor, né, de produtos, né, Uhum. ter uma indústria manufatureira muito grande. E isso acaba que gera muitos impactos, né? Sim, E talvez, né, o governo pegue mais pesado em relação a isso. sim. É, Mas aí, aqui no seu último parágrafo, antes de considerações finais, vocês falam assim: no cenário nacional, Brasil, o tema ainda carece de desenvolvimento teórico e empírico, uma vez que a revisão bibliométrica não identificou pesquisas. Mas vocês não pesquisaram artigos em português, né, no escopo dessa pesquisa. E aí você dizer isso, você entende o que eu estou querendo dizer?
dizendo, olha, não tem muita pesquisa, está carecendo de desenvolvimento teórico, mas a sua pesquisa tem uma limitação metodológica, que ela não inclui artigos em português. Entendeu? Então, eu acho Sim, que sim. talvez você só fazer essa distinção nessa afirmação, porque você pode ser questionado em relação a isso. Falando, tem sim, mas está em português. Entendeu? É, Mas os dados, né, eles são baseados na amostra, né? Dos artigos que foram encontrados na base, e a partir disso foi feita a análise, né? sim, sim, eu E sei, mas até mesmo fiz buscas, né, nas bases em português para ver se eu encontrava algum artigo, né? Até sim, mesmo sim. para Mas citar, o trazer meu alguma coisa ponto é o nesse sentido. seguinte: a sua afirmação é o tema no cenário nacional, o tema ainda carece de desenvolvimento teórico e empírico. Então, assim, é o que eu estou te falando, né? Existe uma limitação metodológica no seu artigo. Não estou dizendo que você não fez outras coisas por fora, tá? Então, no seu Não, sim, artigo, que sim. você só olhou para os Scopus, não inclui artigos em português. Então, talvez evitar você mencionar, ó, não foram encontrados, olha só, não foram encontrados nas pesquisas com as palavras em inglês, artigos de autores brasileiros. E aí fica, né, sugere-se alguma coisa assim que seja um pouco mais, que deixe o autor pensando, tá bom, então pode ser que em outras bases tenha, né? A Karine colocou aqui o Spell, por exemplo, não sei se vocês procuraram no Spell, mas enfim. É, e eu acho que valeria a pena vocês colocarem aqui é, como, perdão, como limitação. Bom, esses eram os meus comentários sobre o seu artigo. Queria saber se Karine tem comentários, sugestões, alguma coisa para comentar. Ou. Não, foi a Karine que falou do spell. Desculpa, eu achei que tinha sido a Helenice. É, tem mais alguma coisa, Karine, para comentar, perguntar? Pelo trabalho, e eu também estou fazendo uma revisão nesse momento, e eu acho que essas considerações que a Ana fez são muito relevantes, porque quando nós, profissionais, vamos atrás de uma revisão sistemática, a gente não quer ver somente o que está acontecendo ali naquele quadrado onde eu pesquiso o relatório, mas sim em cima de tudo que está acontecendo naquele mundo acadêmico ali, naquela prática de pesquisa. Então, assim, a sugestão da Ana Luísa de explorar, né, e ver realmente o que, que tem nas outras bases, e depois comentar o que você achou, ainda que você não considere, é importante para o leitor saber o que está acontecendo. Só isso. Obrigado pelas Legal. considerações. E como você está fazendo uma revisão também, Karine, talvez valha a pena mencionar. Eu escutei de uma professora que a revisão teórica não, a revisão de literatura que você faz para encontrar uma lacuna ali, etc., né? De um artigo que é uma revisão bibliométrica ou de literatura, os estudos que você vai ter que falar que existem ou que não existem para justificar sua lacuna são outros estudos bibliométricos ou revisões sistemáticas. Existem outras revisões sistemáticas que estão falando de cadeia de suprimentos, mas não de ação governamental. Existem outras revisões que estão falando de um tema parecido, mas que não é exatamente aquele, porque isso te ajuda a justificar a sua lacuna de por que que você está fazendo uma revisão sobre isso, né? Então, Então, quando eu eu acho estava que fazendo vale. essa busca, né, lapidando, eu realmente fui atrás de revisões, né, que falavam sobre o tema. E aí que surgiu assim uma inquietação, né, em relação à questão da governamental. A gente vê muito foco em relação às cadeias de suprimentos como eu falo no sentido sustentável, né? Mas eu falo no sentido assim, mais geral, sabe? Uhum, Da indústria, né, digamos assim. sim, E aí eu percebi que existem realmente revisões com esse foco, né? E até achei uma lacuna em relação a isso, né? Que o autor identificou isso também, né? Que não foi encontrado, né? Artigos que falam sobre o ambiente público, né? Sobre a questão das cadeias no ambiente público, né? No setor público. sim, E aí veio essa inquietação, né? Para ver como sim. é que
Mas aí estava o que eu te pesquisa. sugeriria, Lucas, é que muito provavelmente existem outras revisões bibliográficas falando de ação governamental na área de sustentabilidade, mas não necessariamente em cadeias sustentáveis. Entende o que eu quero dizer? Pode ser que você Sim, sim. encontre Você essas fala de algo outras. mais geral, né? Isso, então pode ser Ação que tenha governamental. isso, ação governamental na sustentabilidade, X, não necessariamente em cadeias, entendeu? Que aí já é bem Sim. mais específico. Se você achar algo que seja mais amplo, te ajuda, inclusive, até a justificar, falando, olha, tem uma coisa muito ampla, mas não é exatamente o que a gente quer ali. A gente precisa de alguma coisa um pouco mais recortada, entendeu? E aí isso pode enriquecer o trabalho de vocês, inclusive para discussão também. E aí você compara, né, o que vocês encontraram com o que era geral, então esse é mais específico, enfim. É... Helenice, se você tiver algum comentário ou pergunta também, fica à vontade de colocar aqui no chat. E é isso, gente. Então, como a gente tinha só dois artigos, porque um deles a pessoa não esteve presente, né? É, fica aberta aqui agora para vocês fazerem perguntas, comentários, é, o que vocês acharem relevante da gente comentar aqui. Você pode enviar os comentários que você fez. Olha, eu fiz aqui no PDF, não sei se eu vou conseguir salvar para mandar, mas se eu conseguir, eu posso mandar para vocês. E aí eu procuro o e-mail de vocês. Seria maravilhoso. Eu posso tentar fazer isso sim, mas é porque assim, eu não sei se eu vou conseguir salvar com os comentários, se eu vou ter que, ou se o Adobe vai fazer eu pagar. Eu faço isso com Provavelmente. muita frequência e eu não pago. Então, é só Pois é, salvar com outro pois é. nome, É porque talvez dê certo. mudou o meu leitor de PDF no computador, eu não sei o que aconteceu, ele mudou e aí agora eu tô confusa, não sei o que tá acontecendo. Mas se eu conseguir, eu mando para vocês, sim. Aí eu pego o e-mail de vocês na plataforma ou se vocês quiserem me mandar aqui no chat e aí eu posso ver de mandar individualmente, né, com os comentários. Tá, coisa simples, tá, gente, que eu fiz de comentário. É, vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Obrigada Não. pela presença da turma aí, foi muito bom essa experiência com o Simulat. É uma pena a gente não estar presente, né, Lucas? Porque eu É, fico olhando a movimentação ali no grupo, dá vontade de estar pertinho, de ver as coisas acontecendo. sim. Mas não é o momento, porque amanhã é aniversário do meu esposo, então não Ai, tinha meu como. Deus, Ia ter confusão em casa. ia ter confusão em casa. Mas é assim mesmo. Em outro momento, né? Quem sabe? Lucas, me manda e-mail para a gente continuar em contato, já que a nossa temática é tão próxima. Tá bom, vou salvar aqui. Lucas, você mandou o e-mail, o seu e-mail no chat? Mandei. Ai, não tô conseguindo achar, não. Foi a última mensagem. Não chegou pra mim. Eu só recebi o da Karine. Ele mandou direct para mim, direto. Ah, você mandou pra ela. Ai, desculpa. Eu nem sei o que Coloca eu fiz everyone, aqui. que aí vai para todo mundo. Pessoal, então eu vou pedir pra Não, vocês. mas não sei o que é que tá acontecendo, não. Vai Comigo, acaba, nesse pessoal. destinatário aqui, escolhe Pronto. aí. Que foi? é, Perfeito. eu vou pedir para vocês a gentileza, aqui no chat, a Helenice colocou o link para vocês avaliarem a sessão, tá bom? Tá bom. E fica o convite se vocês quiserem entrar, como a Karine falou, que pena que a gente não está presencial, mas a gente tem a sessão Conecta, que ela tem por objetivo ser esse cafezinho virtual, né? Que as pessoas podem se encontrar ali no corredor, enfim. Então, se vocês Ah, quiserem, pode falar. não, deixa eu terminar, por favor. Não, fica o convite, se vocês quiserem de participar dessa sessão Conecta, fiquem à vontade. Não, na verdade, é uma pergunta. Acho Diga. que você talvez saiba responder. Em relação à questão do fast track, quando é que eles liberam os resultados? Olha, eu acho que vai ser junto com a premiação. Ah, mas no caso eles liberam
no na nossa página individual ou como é? Não faço a menor ideia. Eu tentei procurar lá no site a parte que falava sobre e eu não achei. Eu, Aí eu falei, é, não, vou eu, perguntar lá que talvez alguém saiba responder. o que eu sei e que conversei com outros colegas que estão na organização é que provavelmente vai sair junto com a premiação. Então, muito provavelmente a gente vai receber alguma coisa relacionada a isso. Deixa eu só A ver. minha experiência com Obrigado. Fast Track é contato individual. Porque quando você seleciona, você não seleciona só uma revista, primeiro, segundo, né? Aham. Então, aquela revista que sobrar para você, ela te manda contato perguntando se você quer oficializar a submissão. A Eunice Talvez colocou aqui no chat, normalmente é publicado no site, Ah, tá? já participei de alguns, né? premiação, Só que foi em outro evento. Sim, Lá eles mandaram no e-mail, né? sim. Eu realmente não sei Aí, te dizer, mas muito provavelmente depois da premiação a gente tem a novidade sobre isso, no final dessa semana. essas que são obrigado. junto com a premiação são os top, né? É, Que aí, É, junto com a premiação, ganha publicação, prêmio é, dobrado. pois é. Tchau, pessoal. Prazer em conhecer Muito vocês. obrigada. Não Obrigada, esqueçam de avaliar Levanzi. a tchau. sessão, tá bom? Por Já gentileza. Tá bom. fiz Tchau, isso. tchau. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Lenice, vou encerrar aqui então também, vou sair. E obrigada pelo apoio, mesmo com os contratempos, tá bom? Tchau, tchau.